Povo de Deus, paz seja convosco, amém? Vamos ficar em pé. Que chuva é essa? Glória a Deus, né? Pela chuva. Louvado seja o Senhor. É um desafio, mas nós decidimos por Deus mais uma vez enfrentar as dificuldades para adorar o Senhor. E eu sei que essa noite é mais uma daquelas noites em que o Senhor vai falar conosco e vai tocar o nosso coração. Quantos estão nessa expectativa? Levante a mão bem alto lá em cima e comece a glorificar e exaltar o nome do Senhor, nosso Deus aqui. Comece a agradecê-lo pelo privilégio de estar aqui, pelo privilégio de estar na presença dEle. Comece a invocar o nome do Senhor. Comece a invocar o nome do Senhor neste lugar. Esse é o ambiente do Espírito Santo. Dê liberdade ao Espírito Santo. Se você é batizado com o Espírito Santo e fala em outras línguas, comece a falar em outras línguas. Deixe o Senhor tocar você. Prepare o seu coração. Entregue a Ele o seu culto. E Ele vai responder com graça. Ele vai responder com fogo. Ele vai responder com palavra de vida. Ele está aqui neste lugar. Pai, nós te adoramos. Mais uma vez nos reunimos, Pai, encarando toda e qualquer situação para estar na Tua presença e desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Pedimos a Tua bênção. Vem e opera neste lugar os Teus sinais, enche as nossas vidas e que o Seu nome seja exaltado aqui mais uma vez. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus Cristo. Vamos adorar a Ele. Ele é digno da nossa adoração. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Quantos querem mais? Peça. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Pega a sua voz, cante. Quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Só os que querem mais, comece a pedir. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. És o quem a minha alma esperou.
quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Siga por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, glorifique a Deus, exalte a Ele. Você que precisa de um milagre hoje, peça para Ele ressuscitar os seus sonhos. Ele remove a pedra. Ele faz o impossível. Ele destroça o jugo com a unção do Espírito. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos do Seu milagre. Precisamos da Tua intervenção sobrenatural. Oh, aleluia. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o Teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o Teu nome tem todo o poder. E quantos precisam Eu aqui? preciso Diga pra tanto Ele, de um eu preciso. milagre. Remove a minha pedra, Me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. tu és a própria vida, a força que há em mim, tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer, Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha
história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Ele está aqui. Ele está nesse lugar. Ele está aqui neste lugar. O Deus do impossível. Confia nele, descansa no Senhor o seu coração. Aleluia. Sou de Jesus, seguro estou, é minha ajuda em meio ao fogo, nunca falhou. Pois o seu sangue minha alma limpou, seu sacrifício no Calvário me resgatou. Eu confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. Eu confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. A Ele me rendo, posso descansar. Sei que o autor do amanhã me guiará. Essa é minha história, a minha canção. Louvo meu Salvador e com meu coração. Só os que confiam, levante a mão, diga isso. Eu confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. Eu confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. Aleluia. Pode confiar no Senhor de todo o teu coração. Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa rocha. Eu clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Eu clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu.
É por isso que eu confio. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Eu clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Eu clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. É por isso que eu confio. Eu clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. É por isso que eu confio. Eu clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Eu clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. É por isso que eu confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. Eu confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. Eu clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. É por isso que eu confio. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. É por isso que eu confio. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Eu clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. É por isso que eu confio em Deus. Confio em Deus, meu Salvador. Cante. E nunca falhará. Eu confio em Deus. E nunca falhará. Consagrando as ofertas, você que trouxe a sua oferta hoje, quero orar pela tua vida. Separe a sua semente, você que vai fazer via Pix também. Pai, no nome de Jesus, toda boa dádiva vem de Ti, e nós temos recebido da Tua dádiva, Pai. Temos recebido da Tua graça, Senhor. Por isso entregamos em adoração, em devoção, em gratidão e em generosidade, em fidelidade ao Senhor que cuida de nós em todos os sentidos. Abençoa o teu povo e as mãos que contribuem, que elas recebam da multiplicação do Senhor, e as medidas escritas na sua palavra se concretizem na vida de cada um. Eu declaro isso no nome de Jesus Cristo. Amém? Se você tem uma oferta que quer trazer, pode sair do seu lugar, trazer a sua oferta aqui. Você também pode fazer isso via Pix, se você assim desejar. Nós vamos ministrar mais uma canção e prepare o seu coração, porque Deus vai falar com você profundamente hoje mais uma vez. Quantos querem ouvir Deus aqui? Deus tem tudo preparado, meu irmão.
Deus não foi preparar nada não, Ele tem tudo preparado para você. Ele já tem um caminho aberto para você no meio das águas. Ele tem um caminho aberto para você. Ele tem um milagre, Ele tem escape, Ele tem livramento, Ele tem resposta, Ele tem cura, Ele tem poder. Aleluia. Declare isso. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, estéril faz mães de filhos. Ele continua sendo o mesmo. Mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas e bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Sozinho dessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Quem Ele é? Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas e bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento.
tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Será que você pode erguer a sua mão lá em cima e dizer isso com convicção? Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá. Eu já ouço o som, eu ouço a palavra profética. Deus te dá escape e livramento. Diga para quem está perto de você, diga isso. Deus já tem para você, Deus tem. Ele faz muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia. Nós tomamos posse de escape e livramento do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Gostaria de convidar o pastor Dag, por gentileza. Está aqui já agradecendo a presença. Pastora Neuza, sua família, toda a congregação do Vitória Lucato, que eu amo. Deus os abençoe profundamente. Muito feliz de estar aqui com vocês e desfrutar desse tempo. Nós estamos celebrando em gratidão ao Senhor por tudo isso. E eu sei que o Senhor separou esse dia para nós estarmos juntos, e o Senhor vai usar mais uma vez o seu servo. Vamos receber o servo do Senhor com uma linda salva de palmas. Boa noite, povo de Deus. Diz que o segundo boa noite sempre é melhor, né? Boa noite, povo de Deus. Eu vos saúdo, paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Ok, queridos. Para quem não me conhece, pode tomar seu assento, fica à vontade, por gentileza. Glória a Deus. Para quem não me conhece, Adagmar Sérgio é o meu nome. Meu pai estava bem inspirado no dia lendo o jornal, e ele achou esse nome lá no jornal, Adagmar. E às vezes acontece alguma confusão, as pessoas, se é por e-mail ou mensagem, não sabe se Adagmar é mulher ou se é homem, mas está tudo bem, não é? O conjunto da obra fica um pouquinho melhor. Adagmar Sérgio acho que fica um pouquinho melhor, não é? Sou chamado pelas pessoas próximas a mim, pelos irmãos lá na congregação do Vitória Lucato, onde pastoreio, uma congregação abençoada, onde o pastor Leandro, a pastora Paula ministrou lá, foram pastores lá por 4 anos, não é? E os irmãos lá me chamam de Dag, alguns poucos me chamam de Sérgio, e os irmãos fiquem bem à vontade quanto a isso. Estou aqui com a minha família, minha esposa Neuza, minha filha Amanda, e meu futuro genro daqui uns 3 meses, Eric. Uma honra ter vocês aqui comigo. Minha esposa realmente, não diria que é meu braço direito, mas meu braço direito, esquerdo, as pernas e tudo. Glória a Deus. Eu costumo dizer que depois da minha salvação, o maior presente que Jesus me deu foi a minha esposa. Eu casaria com ela mais 1 milhão de vezes. Amo você. Glória a Deus. Não sei se você quer falar algo aqui, amor. Quer falar? Fica à vontade.
Minha esposa orava por mim, irmãos. Eu ia para o carnaval, e ela ia para o acampamento da igreja, ela ia para a escola dominical, e eu tinha chegado há pouco tempo da bagunça. Éramos solteiros ainda, evidentemente. Mas ela fez um propósito diante de Deus e disse: Senhor, eu preciso que o Senhor revele o seu propósito na minha vida. Se o Senhor tem propósito na minha vida e dele, então que ele venha entregar a vida completamente ao Senhor. Do contrário, eu sei que eu vou sofrer, eu sei que eu vou chorar, mas hoje eu entendo que eu tenho o Espírito Santo que vai me consolar, vai me confortar. Eu acho que não deu um mês, irmãos, eu já estava lá servindo a Deus, porque Deus é bom, Deus é fiel. Boa noite, irmãos, tudo bem? Já agradeço já pelo convite. É uma honra estar aqui nesse ministério maravilhoso, que faz 10 anos que está aí. Estamos aí essa semana comemorando, né? A graça de Deus, que Deus tem feito grandes coisas através desse ministério. A gente pode ver que Deus tem feito grandes coisas, e eu sei que Ele vai continuar fazendo mais e mais através da vida de vocês. Quando o pastor Leandro chamou, né, o Dag para estar trazendo essa palavra aqui, e na hora que ele mostrou o áudio para mim, do convite do Leandro, aí algo Deus foi trabalhando no meu coração, e Deus foi trabalhando no meu coração, e colocou aqui um versículo para estar, esse versículo aqui, Deus pediu para eu estar ali, falando na congregação do Vitório Lucato, mas eu achei que seria só para lá, esse versículo. Mas aí hoje, estava ali no meu particular com Deus, estava lendo a Bíblia, Ele me trouxe novamente para esse versículo. Aí a hora que eu cheguei do serviço, eu falei assim: amor, Deus está fazendo algo aqui, está querendo que eu faça algo, mas eu vou esperar o momento de Deus. Porque a gente não pode assim, na emoção, mas é na vontade do Espírito Santo. Porque quem age a nossa vida é o Espírito Santo. É Ele que move as nossas vidas. Nós não devemos tomar um passo sem que Ele nos dê a direção para nós. E eu quero deixar aqui esse versículo aqui para vocês. E também para a pastora Paula e para o pastor Leandro. Que fala lá em Êxodo, no capítulo 35. No capítulo 35, e no versículo, a partir do versículo 30, quando Deus chama Bezalel e Aholiabe. Mas Deus falou tanto comigo, quando eu li isso aqui, e essa noite Ele pediu para trazer para vocês esse versículo aqui para vocês. Aqui Deus, né? Moisés disse aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras, de engates, para entalhos de madeira e para todo tipo de trabalho artesanal. Mas Deus falou muito comigo aqui nesse versículo 30. Eis que o Senhor chamou Bezalel pelo nome. E Ele tem chamado cada um de vocês aqui pelo nome. Ele tem te chamado pelo nome, Paula. Ele tem te chamado pelo nome, Leandro. Sabe por quê? Porque Ele quer dar especialidade para vocês. Nessa noite aqui Ele está liberando especialidade para vocês. Ele está liberando aqui porque o Espírito do Senhor está sobre vocês. Porque quando ele colocou o Espírito dele sobre Bezalel, Ele capacitou Bezalel. Ele não deixou ali sozinho. Ele deu ali. Ele deu esse propósito para ele, mas estava com ele. E eu digo para você aqui nessa noite que o Senhor está com vocês. Não importando qual seja a circunstância, o Senhor está com você. Ele está dando ferramenta nas tuas mãos aqui. Ele está colocando especialidade aqui em você nessa noite. Ele está te presenteando aqui nessa noite. É somente confiar. Não olhe para a circunstância. Não olhe para a circunstância, porque o Deus que você serve, Ele tem poder. Ele pode mover o impossível. Ele pode mover o impossível por causa de você. Não deixe que o inimigo venha desanimar,
de Deus, e o Espírito de Deus habita dentro de você. Habita dentro de você, porque o fogo do Espírito, ele é aceso dentro de você, ele queima dentro de você. Abre a tua boca, abre a tua boca, porque Deus quer te usar. Ele quer manifestar as obras deles através da tua vida. Ele quer te usar. Não temas, porque Ele é contigo. Ele é contigo. Ele é contigo. Ele está te falando essa noite: eu estou contigo. Não olha para esse problema, não olha para essa circunstância, porque Ele é contigo. Ele é contigo. O inimigo se levanta, mas se levanta para cair, porque o Deus que você serve, Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Ele está te capacitando. Ele está te capacitando. Ele está colocando ferramenta nas suas mãos. É somente você olhar com os olhos da fé, contemplar pelos olhos da fé. Não olhe aqui com os olhos naturais, mas comece a contemplar milagre pelos olhos da fé, porque o Espírito Santo está com você. O Espírito Santo que vai te guiar. Seja sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. Seja sensível para ouvir a voz dele, porque ele está falando. Ele quer te usar. Ele quer te usar. Tem pessoas do seu lado morrendo, e você está ali cheia do Espírito Santo. Abre a boca e deixa ele falar através da sua vida. Deixa ele falar através da sua vida. Deixa ele operar através da sua vida. Deixa ele fazer, porque ele quer fazer. Ele quer operar. Ele quer operar. Ele quer operar através de você. Ele quer operar. Dá glória ao Senhor aqui. Dá glória, porque Ele quer receber um louvor seu aqui. Ele quer receber um louvor seu aqui. Ele está trazendo alegria para o teu coração. Ele está trazendo alegria para o teu coração aqui nessa noite. Ele está trazendo alegria para o teu coração aqui nessa noite. Oh, chucalabareke, show, arrecanta, labaxere, canta, labaxurie, arrialabaxere, canta, lesuri, alabaxe. Ele está visitando a tua casa. Ele está visitando a tua família. O riquei, show, arrecanta, labas. Se você crê, diz um amém. Diz um amém se você crê. Cadeias estão se caindo em nome de Jesus. Oh, ricanta labaxere, canta lamas. O Senhor está visitando o seu lar neste momento. O Senhor está visitando a tua família neste momento. Aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem chorado ali na intimidade com Ele, Ele está te ouvindo. Ele está recolhendo as tuas lágrimas. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Oh, chacalabari canta lesuri alabaxere canta alabaxurie. Confia, 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 não desanima, porque o Senhor é contigo. Não desanima, porque o Senhor é contigo. Oh, recanta labaxere, canta labaxurie. Que todo desânimo cai sobre terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha, Espírito Santo, com renovo. Que o Senhor venha com a tua graça em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, graças a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Tem alguém nesse lugar que quer aplaudir o Espírito de Deus? Aleluia. Aleluia, Senhor. Bendito o Espírito do Senhor. Aleluia. Obrigado por tua presença, Senhor. Obrigado por teu agir no nosso meio. Obrigado por tua voz que ecoa no nosso íntimo, produzindo vida, gerando vida sobre as nossas vidas. Eu glorifico a Ti, Pai, com todo o meu coração, com toda a minha alma e com todo o meu entendimento. E eu clamo para que o Senhor venha continuar falando ao nosso coração nessa hora.
Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. 10 anos de ministério. Uau. Incrível, Lê, Paulo. Incrível. Glória a Deus por isso. Quando o pastor Leandro me convidou para estar aqui nessa noite ministrando, confesso para os irmãos que eu me senti muito honrado. Eu disse isso para ele, que eu me senti muito honrado. Aqui a hora que nos cumprimentamos, eu abracei e disse para ele que honra, porque realmente é uma honra, sabe? E eu decidi também, nós decidimos aceitar de imediato o convite e vim também aqui honrar a vida desses irmãos que são uma bênção, não é? E parte dos irmãos que foram pastoreados por eles lá no Vitória Lucati estão aí, não estão? Estou vendo os irmãos aí. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. E só ouvimos coisas incríveis, maravilhosas desse casal. Tivemos um tempo de mesa por esses dias, ficamos umas 2, 3 horas juntos. Que coisa rica. Isso é o reino de Deus, irmãos, onde há comunhão, onde há unidade e não disputa. Não é sobre isso, mas é realmente nós vivermos em comunhão e juntos fazermos a obra do Senhor, amém? Sabe, irmãos, existe algo muito precioso nesse ambiente de honra. Existe algo muito poderoso nesse lugar de honra, entende? O Senhor se agrada muito com um ambiente assim, um ambiente de honra. Eu quero desde já parabenizar os irmãos que se moveram e ainda estão se movendo para que essa campanha aconteça aqui nesse lugar. Parabéns aos irmãos, não é? O Senhor seja louvado pela vida de cada um de vocês. Sabe, irmãos, existe realmente algo poderoso nesse princípio, ao qual eu chamo de princípio de honra. E eu quero desde já dizer para você que um princípio de honra que você honra, ele te honra. Porém, um princípio que você quebra, ele te quebra. Simples assim, querido. É como a lei da semeadura. Um princípio que nós honramos nos honra, mas um princípio que nós quebramos também nos quebra. Então o Senhor tem muito prazer num ambiente de honra como esse aqui, não é? Em que estamos celebrando ao Senhor, glorificando ao Senhor, vindo aqui receber algo da parte do Senhor, celebrando ao nosso Pai pela vida e ministério desses queridos aqui. Amém, querido? Sabe, amado, em alguns momentos Jesus, ele foi desonrado em seu ministério terreno. E isso gerou alguns resultados, infelizmente nada bons, resultados ruins, porque houve um ambiente de desonra com relação ao nosso Senhor, ao Senhor das nossas almas. Infelizmente. Por quê? Porque um princípio foi quebrado, um princípio de honra foi quebrado, e o resultado foi danoso. Bíblia na mão, Evangelho de Mateus, o capítulo 13, por gentileza. Eu vou ler a partir do verso 54. Mateus, o capítulo 13, a partir do verso 54, eu percebo que já está no telão. O texto diz assim: chegando à sua cidade, perceba, querido, me olha um pouquinho. Chegando à sua cidade, o texto vai falar sobre Jesus, você vai acompanhar comigo. Ou seja, de imediato subentende que o Senhor estava numa outra região. Ele estava ensinando a palavra num outro lugar. Ele estava curando pessoas, libertando pessoas, manifestando a glória do Pai na terra, em outro lugar, em outro ambiente. Mas veja, chegando à sua cidade, o verso 54, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. O verso 58. E não realizou ali muitos milagres por causa da incredulidade deles.
Veja, querido, o contexto dessa passagem fala sobre honra. Na verdade, a falta dela, sobre a falta de honra. Olha o que o Senhor declara no verso 57: somente em sua própria terra e em sua própria casa um profeta não tem honra. Esse é o termo, não tem honra. E aí o verso 58 vai dizer que o Senhor não fez ali muitos milagres. Houveram milagres, mas o Senhor não fez muitos milagres. Por quê? Por conta da incredulidade do povo. Porém havia no contexto aqui essa situação de desonra com relação ao Senhor. Mas quem é ele? Ele não é filho de José, o carpinteiro? Ele não é filho de Maria? Não estão seus irmãos conosco? E as suas irmãs também não estão no meio de nós? De onde vem a este tanto conhecimento, tanta sabedoria, tanto poder de Deus? E se escandalizavam com relação a ele. E o Senhor fez poucos milagres, mas tinha mais, querido. Tinha mais para o Senhor realizar. Ei, tem mais para o Senhor realizar, amém, querido? Mas eu e você precisamos entender que nós precisamos entrar nesse lugar e fazer morada nesse lugar. Qual? Num ambiente de honra. Assim como vocês têm feito aqui com relação à vida dos ministros da casa, amém, querido? Aleluia. Mas veja, ele não fez ali muitos milagres, querido. O Filho de Deus foi impedido. Não que ele não queria, mas ele foi impedido de realizar ali mais milagres, de realizar ali mais manifestação do seu poder, mais manifestação da sua glória. O Filho de Deus, ele foi impedido de agir em favor do seu povo. Ele foi impedido de fazer o que ele ama fazer, que é agir em favor do seu povo. Ei, eu vou dizer mais uma vez e alguém vai entender aqui: o Senhor ama agir em favor do seu povo, amém? E ele está agindo nesse lugar. Ele já está operando aqui. Chama o Anai Kansuo. Aleluia. Mas ele foi impedido. A desonra desabilitou o agir do Senhor naquela casa, que era a sua terra. Ele vinha de um outro lugar, mas na hora que ele chega na sua terra, as pessoas começam a esnobá-lo, sabe? E a desonra desabilitou o agir do Senhor naquele lugar. Mas graças a Deus que nesse lugar aqui, essa questão de desonra, por conta do temor ao Senhor, por ter aprendido a honrar ao Senhor, a honrar os ministros da casa, esse lugar aqui de desonra não acontece nesse lugar, amém, querido? Eu creio assim, aleluia. Mas sabe, amado, essa questão de honra é algo tão poderoso, que ela é citada na velha aliança e na nova aliança, como lemos agora. Veja, o Filho de Deus não é um ministro famoso, não é um pregador famoso da rede social, não, o Filho do Altíssimo, que carregava sobre os seus ombros o poder do Altíssimo, embora estava aqui como homem. Mas a desonra desabilitou o favor do Senhor. Agora na velha aliança, Bíblia na mão, livro do profeta Malaquias, o capítulo 1, o texto é um pouco longo, mas eu faço questão de lê-lo todo. Eu vou ler do verso 6 ao 14. Malaquias, o capítulo 1, verso 6 a 14. Veja, o texto diz assim: o filho honra seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Verso 7, trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Sabe, querido, talvez não ousemos dizer isso, mas algumas atitudes nossas às vezes denotam isso, demonstram isso. Quando, por exemplo, a mesa do Senhor, onde é o lugar onde nós devemos almejar estar, porque nessa mesa, na mesa do
Senhor tem um ensinamento da palavra, amém, querido? Na mesa do Senhor tem um partilhado pão. Na mesa do Senhor tem palavra de direção, amém, amado? Então, o lugar onde nós devemos realmente querer sempre estar. Por vezes nós escolhemos estar em outros lugares, como se o ambiente da mesa onde o Senhor está não tivesse tanto valor assim. Infelizmente, às vezes agimos assim, sabe? E de que forma nós negligenciamos isso? Quando nós negligenciamos, nós deixamos de executar aquilo que temos ouvido, aprendido da parte do Senhor, na mesa do Senhor. Dessa forma a gente desonra aquilo que foi servido na mesa. Veja o versículo 8, por gentileza. Na hora de trazer animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazer animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tente oferecê-lo de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar a Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele nos atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. O verso 10. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderia o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor. Diz o Senhor dos Exércitos, eu não aceitarei as suas ofertas. Pois do Oriente ao Ocidente grande é o meu nome entre as nações, e toda parte, incenso e ofertas puras são trazidas ao meu nome. Porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Me escute um pouquinho, querido, veja. No caso aqui, na Nova Aliança, o texto que nós lemos lá de Mateus, o Senhor vinha de uma outra região, curando, operando, sarando, manifestando a glória. E quando ele chega na sua casa, mas quem é esse? E olha aqui o Senhor Deus dos Exércitos diz: veja, de que forma vocês querem se achegar diante de mim? De que forma vocês querem trazer a oferta diante de mim? Não é? Vocês trazem animais aleijados, cegos. O que vocês querem apresentar a mim, deveria eu aceitar? Apresente isso para o governador, vê se ele vai aceitar. Amado, quando recebemos uma visita em nossa casa, nós oferecemos do melhor, não é? Mas são seres humanos assim como eu e você. Quem dirá aquilo que nós temos que oferecer ao Senhor, amém, amado? Aleluia. Mas veja, o Senhor diz, entre as nações existe sim sacrifício de ofertas, holocaustos ao meu nome, porque eu sou um Deus grande. Ei, o Senhor é um Deus grande, amém, querido? Ele é um Deus grande sobre a sua vida, amém? Ele é um Deus grande sobre a sua casa, amém, amado? Ele é um Deus grande nesse lugar, aleluia. Então ele merece ser honrado, aleluia. O verso 12. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. Ou seja, qualquer distração talvez é mais atraente. Sabe, querido, na mesa do Senhor nós aprendemos que o perdão é devido a outrem, amém, querido? Amém ou não amém? O perdão é devido. Nós aprendemos na mesa do Senhor isso. E às vezes nós nos distraímos, sabe com o quê? Com coisas que aconteceram há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 3 anos atrás, há 3 meses atrás, há 15 dias atrás. Ficamos tão distraídos com coisas desagradáveis que aconteceram no passado, que deixamos então de viver o presente. E o presente é para que honremos ao Senhor, amém, querido? Ficamos tão presos no passado, carregando fantasmas que já morreram, já devia estar enterrado. E nós ficamos carregando esses fantasmas e deixamos de viver aquilo que é servido na mesa. Até quando nós vamos ficar carregando fantasmas que já deviam estar sepultados? Mas em dado momento, quando ouvimos uma voz de comando dentro do nosso íntimo e aplicamos aquilo que aprendemos na mesa do Senhor, então nós estamos honrando ao Senhor, amém, amado? E aí o Senhor recebe a nossa honra. E um princípio que nós honramos nos honra, mas um princípio que nós quebramos nos quebra. O verso 13. E ainda assim dizem, ah, que canseira, e riam dela com desprezo, da mesa do Senhor, no caso, diz o Senhor dos Exércitos.
Repetindo, e ainda dizem, ah, que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Mas, quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes, e os oferecem em sacrifício, devia eu aceitá-los das suas mãos? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo, e depois sacrifica um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou um grande rei, e o meu nome é temido entre as nações. Amém, querido? O nome do Senhor é temido entre nós. Mas veja, querido, o que o texto diz em alguns pontos que fica bem cravado no nosso coração. O Senhor diz, o filho honra seu pai, e o servo seu senhor. Mas se eu sou pai, onde está a minha honra? A honra que me é devida, onde está? De que forma vocês estão tratando essa honra? Veja, de qualquer jeito vocês querem se apresentar diante de mim. Querido, nós não podemos nos apresentar diante do Senhor de qualquer jeito. É verdade que em dado momento nós falhamos, e infelizmente por conta de nossas limitações nós pecamos contra o Senhor. Não é sobre nós não podemos mais entrar na presença dEle, mas de que forma nós devemos entrar, vir diante dEle. Quando isso acontece, nós devemos vir com o nosso coração quebrantado, nos humilhando diante dEle, mostrando a Ele, denotando a Ele o arrependimento do nosso coração. Amém, querido? Amém? Porque esse é um princípio de honra, e um princípio que nós honramos, nos honra, mas um princípio que quebramos, ele nos quebra. Isso nos afasta do Senhor. A Bíblia que diz isso. Nós não podemos apresentar nossa oferta de qualquer jeito. Sabe, amado, nós não podemos ficar dependendo daquilo que a banda vai ministrar aqui, para que nós possamos cultuar o nosso Senhor. O desejo do nosso coração realmente deve ser inteiro, verdadeiro. Em quê? Em honrar, em adorar, em exaltar, em cultivar. Ah, Senhor, nos ajuda, Senhor, nessa caminhada. Aleluia, esse deve ser o desejo do nosso coração. Sabe por quê? Porque fomos criados para isso. Criados para o louvor e para a glória do Senhor. A carta de Paulo aos Efésios vai dizer isso. Sabe, amado, o nosso Deus, Ele não é uma pessoa com crise de identidade, com sentimento, por exemplo, de estar rejeitado. Não, Deus não tem crise de identidade, por isso Ele precisa ser louvado, adorado. Não é sobre isso, querido. É porque Ele, que é o nosso Criador, Ele sabe exatamente para aquilo que Ele nos criou, e foi para o louvor da sua glória. Amém? Imagina você, querido, quando Steve Jobs criou o iPhone, se ele criou esse aparelho pensando, quem sabe esse aparelho, se alguém clicar aqui, quem sabe isso acontece. Não, ele sabia o que ele queria que o iPhone fizesse. Não é? Quando o Thomas Edison criou as lâmpadas, foram milhares de tentativas até conseguir fazer com que a lâmpada gerasse a luz. Imagina você, se ele não sabia o que ele queria que a lâmpada fizesse. Agora imagina o teu Criador, querido, se Ele não sabe o que Ele quer a respeito de nós, se Ele não sabe para que Ele nos criou, se não foi para o louvor da sua glória. E esse é então um ambiente de honra. Amém, querido? O desejo do nosso coração deve ser realmente honrar o Senhor. E uma das formas de nós honrarmos ao Senhor é fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Amém? É fluir naquilo que Ele nos chamou para fluir, com relação àquilo que Ele já depositou em nós. Porque assim como a minha esposa disse aqui na fala dela, Ele já depositou em nós. Amém, querido? Aleluia, essa é uma forma de nós honrá-lo. Quando nós fluímos, fazemos aquilo que Ele nos gerou para fazer. Aleluia. Mas o que o Senhor tem plantado no seu coração para fazer? O que essa voz no seu íntimo tem falado para você sobre aquilo que é para você fazer, sobre aquilo que é para você se mover? Talvez isso que o Senhor tem plantado no seu íntimo, querido, no seu coração, talvez não apareça aos homens, mas aquele que te chamou, Ele vai te ver. Amém? Ele vai te ver, e você honrando a Ele, Ele vai honrar você. Uma forma de nós honrarmos ao Senhor é fazer aquilo que Ele tem plantado no nosso coração. Sabe, querido, uma borboleta, ela não desonra ao Senhor quando ela levanta o seu voo, bate suas asas e sai voando.
ela não desonra o Senhor por isso. Ela desonraria o Senhor se ela ficasse rastejando a vida toda como uma lagarta, gerando medo e até pânico, pavor em algumas pessoas, não é? E aí então ela ia desonrar o Senhor. Mas quando ela cumpre todos os processos que ela deveria cumprir, inclusive o da metamorfose, para se tornar então uma borboleta cheia de cores, toda pintada, então lindamente bater asas e voar, então ela está glorificando ao Senhor, amém, querido? Ela cumpriu todos os processos, aleluia. Então o fato de ela bater asas e voar, ela não desonra o Senhor. Ela desonra se ela ficar rastejando o tempo todo como uma lagarta. Mas sabe, amado, Deus criou esse bichinho para cumprir todos os processos, não é? Inclusive, o dado momento ela entra dentro do casulo, mas isso tem um tempo determinado, querido. O Senhor criou esse bichinho para viver esses processos e depois se transformar então num outro bichinho lindo que voa. Ei, até quando nós vamos ficar se arrastando se o Senhor já nos chamou para se levantar e voar? É assim que nós vamos glorificar o Senhor. Até quando nós vamos ficar nos rastejando, querido? Até quando? É tempo sim de se levantar para viver as promessas do Senhor e andar de novo no glorioso mover do Senhor. Talvez alguém aqui tenha pensado em seu coração: mas nem rastejando eu consigo mais, eu já estou dentro de um casulo. Pois é, querido, isso aí, essa situação tem um tempo determinado também. É tempo então de sair desse lugar escuro, sair desse casulo e voar. Será que o Senhor está falando com alguém aqui? Eu tenho certeza que o Senhor está falando com alguém aqui. Eu vim pregar para alguém aqui nessa noite. Eu vim dizer para alguém aqui nessa noite que já é tempo de parar de se rastejar. Já é tempo de sair desse casulo. Aleluia. Um bichinho frágil, vulnerável, que dependendo da forma que nós pegá-lo, a gente mata ele. A gente tira a asinha dele. Um bichinho frágil, mas ele pode se levantar, voar e voar. Será que o Senhor está falando com alguém aqui que entende que é frágil sim, que entende que é vulnerável sim, que entende que tem as suas vulnerabilidades sim, mas entende que o Espírito do Senhor está sobre você e que Ele já tem falado ao seu coração? Ele tem falado que é tempo de se levantar daí, ei, e parar então de ser vítima. Parar de ser vítima, parar de se rastejar e levantar para viver no glorioso mover do Senhor mais uma vez. Eu posso ouvir um amém aqui? Aleluia, coloca sua mãozinha no seu coração. Eu vou liberar algo sobre alguém aqui. Pai, no nome de Jesus, eu sei que o Senhor está nesse lugar, e eu sei que o Senhor está falando em alguns corações aqui, Senhor. Espírito de Deus, dá força para esse querido, para essa querida romper. Senhor, traz ela para esse novo tempo. Senhor, ajuda essa pessoa, segura na mão dela, Senhor, porque ela e eu também somos frágeis. Se só nós segurarmos as tuas mãos, Senhor, nós podemos soltar por conta da nossa fragilidade, mas a mão do Senhor é poderosa, ela nos sustenta de pé. E o teu Espírito nos conduz no caminho que devemos andar. Então nos conduz, Senhor, até o destino final. Aleluia, 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 aleluia. Tem alguém nesse lugar que quer dar um glória a Deus bem forte? Aleluia, 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 aleluia. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que Ele está falando em alguns corações aqui. Ah, Senhor. Entenda, querido. Entenda. Deus não é como Davi, que coloca o soldado à frente da batalha, que coloca o seu amigo à frente da batalha e manda o exército se afastar para que ele pudesse morrer. Não, no momento de falha Davi fez isso. Não, mas o Senhor coloca a pessoa, o seu servo, o seu filho à frente sim, de alguns desafios. Mas o Senhor é com ele, o Senhor é com você, Ele não vai te deixar sozinho para morrer. Aleluia, aleluia. Sabe, amado,
Nós não honramos ao Senhor quando nos portamos tão humildezinhos, tão fragizinhos, a ponto de dizer, já tem os irmãos que fazem, né? Já tem os irmãos, deixa os irmãos aí, não é? Eu deixo quietinho aqui. Nós não honramos ao Senhor quando nós nos portamos tão humildes assim. Nós honramos quando agimos por fé. E a fé diga comigo, a fé entenda, querido, se a fé ela não foi e também não será. A fé é hoje, é agora, é nesse tempo, é nessa estação. Aleluia. E a fé é sobre nós darmos uma resposta ao Senhor sobre aquilo que nós dizemos que cremos. Se eu creio, então eu me movo. Se eu creio, então eu toco. Se eu creio, então eu oro. Se eu creio, eu tomo a decisão de se casar e constituir então uma família. Amém, querido? Aleluia. Deus está fazendo algo nesse tempo aqui, nessa geração aqui. E Ele espera, porque a Bíblia diz que toda a terra geme em expectação, aguardando a manifestação dos filhos. Quantos filhos temos aqui? Então toda a natureza geme, aguardando em expectação a manifestação dos filhos. E o Senhor está fazendo algo nesse tempo, e Ele quer que façamos juntamente com Ele. É Ele que faz, mas que façamos juntamente com Ele. Amém, querido? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mas isso nos tira da nossa zona de conforto, né, querido? Isso nos tira da nossa zona de conforto. Mas Deus não nos chamou para estar confortáveis o tempo todo. Quantos gostam de viajar aqui? Tem alguém além de mim que gosta de viajar? É maravilhoso viajar. Mas sabe, amado, a gente sai para viajar, a gente sai para descansar. E naquele lugar ali de descanso, naquele lugar confortável, não é possível produzir nada. Porque nós fomos ali para descansar. É direito nosso, nós precisamos disso sim. Mas se nós ficamos o tempo todo numa zona de conforto, nós não vamos produzir nada. E o Senhor nos chamou para produzir, amém, querido? Aleluia. Nós honramos ao Senhor quando damos a Ele uma resposta que o agrade. Aleluia. Sabe, irmãos, Deus tem tanto prazer nesse ambiente de honra que Ele estabeleceu algumas lideranças a fim de que não ficássemos desgovernados, não é? E essas lideranças fazem total diferença na nossa vida. E às vezes acontece até de um liderado aparecer até um pouco mais do que o líder, e está tudo bem. Mas se esse liderado não consegue aprender a honrar o seu líder, ele não consegue subsistir por muito tempo, querido. De verdade. Veja, os peixes, sendo ele grande ou pequenos, eles dão o seu espetáculo debaixo d'água. Eles manifestam lá o espetáculo. Coloca aspas nas minhas palavras, por gentileza, querido. Eles manifestam lá a glória deles embaixo das águas. Mas experimente tirar um peixe debaixo da água para ver o que acontece. Rapidinho ele vai morrer, sabe por quê? Porque ele está sob a liderança da água. E ele dá sim o seu espetáculo, mas enquanto ele está debaixo de uma liderança, quando ele não está mais debaixo da liderança, sabe o que acontece? Ele morre. E o que dizer da liderança da terra sobre as árvores, sobre as flores, sobre as plantas, não é? Cada uma dessa espécie dá lá o seu espetáculo. Elas crescem e dão galhos em que os pássaros possam se aninhar. Elas dão lá o seu fruto, não é? Mas experimente tirar ela de debaixo, tirar ela da terra para ver o quanto tempo ela vai subsistir. Sabe o que vai acontecer, querido? Ela vai morrer, porque tirou ela, desvinculou ela da terra que lidera ela. Entende? E o que dizer dos atletas, não é? Que dão lá o seu brilho nas 4 linhas lá no campo de futebol, ou na quadra de basquete, ou do vôlei, não é? Ou na piscina. O que dizer desses atletas que se preparam tanto e manifestam lá aquilo que eles precisam fazer? O que dizer? Mas eles precisam de liderança. Ele precisa de alguém que está no comando para que o convoque para participar de uma Olimpíada, de uma Copa do Mundo, seja lá o que for, de um campeonato. Eles precisam de alguém que esteja no comando para chamá-los. Eles não conseguem aparecer se quem está no comando não convocar eles. Ei, tem alguém me entendendo aqui? Sabe, amado, quanto mais nós nos dispomos a estar diante da mesa,
seja em oração, em clamor, em súplica, seja na intercessão, seja passando um pano aqui no ambiente, sabe? Mais fácil vai ser esse alimento cair dentro do nosso íntimo, dentro do nosso coração, e nós entendermos aquilo que o Senhor quer para nós. Amém, querido? Meu Deus, quanto tempo tem? 5 minutos. É tão importante entendermos que precisamos estar sob liderança. Jesus, ele vai para o Jordão, Mateus capítulo 3, o verso 13 a 17, eu não tenho tempo de ler, mas veja, Mateus escreve, direcionado pelo Senhor, que Jesus vai diante de João para ser batizado por ele. Olha só o nível de obediência do Senhor das nossas almas, ele sendo santo, puro, embora sendo Deus, estando aqui como homem, sem conhecer pecado, ele se submete à liderança de João, porque João estava batizando no deserto, e quando ele decide então ir para esse lugar já com 30 anos, e se submeter, nós vamos entender que João nem queria batizar o Senhor, ele entendia quem era o Senhor, e ele honra o Senhor. Eu devo ir a ti, tu vens a mim, eu não sou digno nem de desatar as alparcas, as suas sandálias. Deixa por agora, porque convém cumprir toda a justiça. E justiça é sobre fazer o que é certo, mas não segundo o que eu acho que é certo. Fazer o que é certo segundo Deus. Segundo Deus acha que é certo, deixa por agora. E quando o Senhor vai lá para batizar, ser batizado por João, então daí ele recebe a dupla porção do Espírito de Deus. Ele já era carregado pelo Espírito, mas a Bíblia diz que ouviu uma voz do céu que dizia: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. E o Espírito vem sobre ele, e ele vai para o deserto para ser tentado pelo inimigo, mas o Espírito estava sobre ele. Ei, o Espírito está sobre você, amém? Aleluia, aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Então Jesus, mesmo sendo muito mais poderoso que João, ele se submete à liderança de João, e ele é batizado por João, sabe? Assim somos nós, querido. Como todas as outras espécies, nós precisamos estar debaixo de liderança, porque aí então nós vamos fluir muito bem. Amém, querido? Você quer ver? Você pode se colocar de pé um pouquinho, por gentileza? Por favor, querido. Você pode, por favor, fechar os teus olhos? E com os olhos fechados, você pode levantar a sua mão direita o mais alto que você puder. Eu vou pedir para que você permaneça com a mão levantada e com os olhos fechados. E nesse momento você se vire então para o lado que está ao norte. Você pode fazer isso, querido? Vira a sua mão e o seu corpo. Não precisa ter vergonha, nós estamos num ambiente familiar aqui. Se você tem vergonha de virar o seu corpo junto com a sua mão, vira pelo menos somente a sua mão para o lado que está ao norte. E por gentileza, querido, continua com as suas mãos levantadas. E agora eu peço que você, de mãos levantadas ainda, você abra os seus olhos e olhe à sua volta. Por gentileza, pode abrir os seus olhos e olhe à sua volta. Veja, veja, querido. Sabe o que acontece? Por vezes acontece na nossa vida acontece circunstâncias na nossa vida de nós perdermos o rumo. Nós não sabemos o que fazer, nós não temos um norte. E aí nós ficamos assim, cada um aponta para um lado, cada um vira para um lado, não é verdade? Em casa não sabemos o que fazer, mas quando viemos para esse lugar e sentamos à mesa e somos ministrados pelo Senhor, pela palavra do Senhor, entenda, querido, todas as vezes que nós nos reunimos como igreja, o Senhor tem um norte para apontar para nós, o Senhor tem uma direção para apontar para nós, amém, querido? E aí nós não vamos ficar sem norte, nós não vamos ficar desgovernados. Veja, querido, o que acontece na nossa nação: falta de governo. É isso, em todas as esferas, infelizmente. Mas, como povo de Deus que somos, quando nós nos reunimos como igreja, o Senhor aponta para nós um caminho, amém? Um caminho sobremodo excelente. Nós não ficamos desgovernados, Ele nos dá um norte. Isso vai acontecer às vezes no culto de terça, às vezes no culto de sábado, às vezes no culto de quinta-feira na sede, ou de domingo na sede, ou de sábado aqui. Por isso que é importante nós estarmos à mesa. O Senhor vai nos apontar uma direção. E já para a gente concluir, porque meu tempo estourou, veja, o livro de Atos, capítulo 4, o verso 37, 34
34 ao 37. A Bíblia vai dizer de um homem chamado José, o qual os apóstolos chamavam de Barnabé. O significado desse nome é encorajador. E o Senhor move o coração desse homem, que tem o significado do seu nome como encorajador. E ele vende lá uma propriedade e traz aos pés dos discípulos, dos apóstolos. A Bíblia diz nesse texto que não havia necessidade alguma entre o povo, porque os apóstolos pegavam esse valor e distribuíam a todos aqueles que tinham necessidade. Porque alguém encorajador começou um movimento. Deus sempre usa alguém para começar um movimento. Sabe, querido? Mas não é somente sobre nós esperarmos que Deus use o outro para começar um movimento. Ei, pode ser você, amém, querido? Pode ser você, o Senhor está falando com alguém aqui para começar um movimento. Entende? Mas veja, aí já no capítulo 5, duas pessoas também que foram impactadas por esse movimento decidem também vender uma propriedade. Mas eles conversaram entre eles, Ananias e Safira, o capítulo 5, você conhece a história. Conversaram entre eles e disseram: vendemos por 200, estou conjecturando, tá? Não sabemos o valor. Vamos dizer para eles que vendemos por 120, a gente segura 80, e aí tá tudo bem. A gente negocia alguma outra coisa. E trouxeram diante de Pedro. E aí Pedro diz: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que você retesse parte do valor da propriedade? Se você tivesse guardado, não ficava para ti, não estava em seu poder. Mas porque você mentiu para o Espírito Santo, aí está aqueles que vão te levar morto. E ele caiu e morreu. Daqui a pouco chega a esposa e acontece o mesmo. Sabe o que acontece, querido? O Espírito do Senhor moveu aqueles corações a fim de que eles ofertassem, a fim de que eles honrassem. Mas o texto diz: por que encheu Satanás o seu coração? E Satanás encheu o coração deles para que eles retivessem parte. Sabe, querido, não é sobre dinheiro, não. Muito provavelmente eles ofertaram, eles entregaram valor muito maior do que as demais pessoas. Eles haviam vendido uma propriedade. Mas o que foi retido, o que Satanás colocou no coração deles, o que foi retido não é o dinheiro, mas foi a honra. O Espírito do Senhor colocou no coração deles para honrar, e Satanás colocou no coração deles para reter parte da honra. Entende, querido? O inimigo sempre vai querer trabalhar para que nós deixemos de honrar o Senhor. E eu e você precisamos estar atentos, vacinados, que o Espírito de Deus nos dê mesmo o discernimento, para que não sejamos contagiados assim. Amém, querido? Amém? Veja, eu já vou encerrar e passar a palavra para o pastor Leandro. Congreguei com o pastor Toninho, sou filho do ministério dele por 27 anos. E antes de sair para o ministério, éramos lá um dos braços direitos, ministrávamos sempre na ausência dele. Enfim, era professor de escola dominical, minha esposa ajudava lá na superintendência de escola dominical também, fazíamos parte da liderança, mas o nosso coração sempre de servo, amém, querido? E quando menino ainda, antes de me casar, lutando muito para conseguir um emprego e a porta não abria, chamava então os dizimistas à frente para entregar o dízimo, eu ficava muito envergonhado, eu já deixei até de ir à frente receber oração para abrir porta de emprego, e parece que a porta não abria, eu ficava muito triste, irmãos, de não poder entregar o meu dízimo. E um dia cheguei para a escola dominical, e o professor na época, ele dizia assim, a gente chega para a classe de jovens, o pessoal está conversando, e a hora que ele dizia assim, Deus seja louvado, aí todo mundo parava. E aí ele começou a cantar uma canção assim, veja se você conhece. Nada encontrarás de bom em mim, Senhor, nada que eu possa colocar no teu altar. Você conhece? Nada tenho para te oferecer como oferta de amor a ti, Senhor. Agora que seja uma verdade no nosso coração, um coração fiel a ti. E se eu tenho para oferecer, entrego-me a ti, Senhor Jesus, no teu altar.
no teu altar. Que eu e você tenhamos esse coração de verdade, fiel ao nosso Deus, para entregar diante do altar. Amém, querido? Eu estava com o coração tão tristinho, sabe? Porque eu não conseguia entregar o meu dízimo, eu não estava trabalhando, eu ficava tão triste. Mas a hora que esse irmão começou a cantar essa canção, da qual eu nem tenho condição de cantar, porque eu não sou do canto, mas enfim, aquela canção encheu tanto o meu coração, me alegrou tanto, sabe por quê? Porque por mais que eu entendi que eu tinha coisas a corrigir, eu tinha falhas, mas eu tinha um coração fiel ao nosso Deus. E eu creio aqui que nesse lugar tem pessoas com coração fiel ao nosso Deus, amém? Aleluia, que o Senhor venha honrar você, que o Senhor venha honrar a sua casa, que o Senhor venha honrar o seu ministério, que o Senhor venha honrar o seu chamado, que o Senhor venha honrar a sua família, que o Senhor venha honrar toda a sua história, tudo que é sobre a sua vida, amém, querido? No nome de Jesus. Aleluia. Tem alguém aqui que quer aplaudir o Espírito de Deus? Aleluia. Quero então passar a palavra para o pastor Leandro, para a Paula. Mas antes disso, pode subir aqui, sim, claro. E nós viemos aqui. Cadê o pessoal do Lucato? Vocês podem aplaudir esse ministério aqui, meus irmãos? Que honra. De verdade, foram pastoreados pelos pastores. Que honra. Leandro, Paula, pode você chegar aqui, Paula, também, por favor? Nós preparamos um mimo para entregar para os irmãos, para honrar o ministério dos irmãos, para honrar a vida de vocês. Vocês pastorearam com tanto zelo, com tanto carinho, as coisas lindas, maravilhosas de vocês, não é? Marcelo, Zé, por gentileza. Glória a Deus. Suba aqui, queridos. E nós queríamos honrar o ministério dos irmãos, nos sentimos tão honrados de estar aqui. E essa aqui é um presente da congregação para os irmãos do Vitória Lucato, que tanto ama vocês, não é? Marcelo, meu irmão e amigo, muito obrigado. Muito obrigado. Mais uma vez, queridos, obrigado pela honra, de verdade mesmo. O meu abraço, meu carinho, meu respeito, de verdade. Daqui a palavra. Obrigado. Oh, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Você pode erguer suas mãos para o alto um pouquinho. Jesus é tudo para nós. Ele é tudo. Ele é tudo, Ele é tudo, Ele é tudo, Ele é tudo. Ele é tudo. Nós não temos outro bem além do Senhor. Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me,
Espírito Santo neste lugar. Obrigado por essa noite memorável. Obrigado pela sua presença sempre constante, pela manifestação sempre gloriosa da sua graça em nosso meio. Eu peço que abençoe os seus filhos. Eu peço que abençoe cada um que entrou, Senhor, neste lugar, Pai. Cada um que serviu neste lugar, Pai. Eu peço que o Senhor os toque com a graça, Pai. Que essa honra volte para os seus filhos. Porque eles te honraram hoje estando aqui, Pai, mesmo debaixo de tantas dificuldades e circunstâncias. Que o Senhor os honre também, Pai, manifestando graça e dando a eles a bênção. Eu abençoo cada um nessa noite no nome de Jesus. Eu despeço o seu povo na santa paz. Eu sei que amanhã o Senhor tem mais uma porção para nós. Nós queremos estar aqui buscando mais um pouco da tua presença, Pai, sendo tocados pelo Senhor. No nome de Jesus Cristo eu oro. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Deus o Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com cada um de nós, agora e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.